Olá, salve, salve meninos e meninas, estamos de volta para mais uma aula do Microsoft Excel e nessa aula nós vamos trabalhar com as fórmulas. Nós já trabalhamos com as funções, né? Já vimos aí como calcular a média, como somar, como contar números, como contar textos e agora nós vamos estar trabalhando com as fórmulas. A diferença entre uma função e uma fórmula é que uma função ela já vem pronta. Por exemplo, a função soma vai somar. A função média vai calcular a média. A função máximo vai extrair o maior valor. E a fórmula, você vai criar ela de acordo com a necessidade que você precisar de cálculos. Por exemplo, eu preciso calcular a porcentagem. Eu não tenho nenhuma função que faça isso, então eu preciso usar uma fórmula. Eu quero diminuir um valor de outro, eu quero multiplicar um valor por outro, eu quero dividir um valor por outro. Então, dessa forma que nós vamos estar utilizando as fórmulas, para que você possa estar fazendo cálculos que não tem nenhuma função pré-definida. Eu vou abrir uma planilha que eu tenho aqui. Vou pegar essa planilha produtos para nós estarmos usando algumas fórmulas nessa planilha. As fórmulas, sempre nós utilizamos ela juntamente com os operadores matemáticos, com o mais, com o menos, com a multiplicação, com a divisão, com a porcentagem. Junto com esses operadores, nós vamos estar criando as fórmulas. Então, eu tenho nessa tabela aqui o produto, o preço e a quantidade. E eu quero calcular em cima desse preço um reajuste de 10%. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou colocar um título aqui, reajuste de 10%. Agora, eu preciso calcular em cima do preço 10%. O preço está em qual endereço? No B2, olha aqui, B2, porque é a junção da coluna com a linha. Então, B2 é a célula onde está o primeiro preço aqui. Toda função, toda fórmula começa pelo sinal de igual. Então, igual o quê? O endereço do meu preço, que é quem? O B2. Eu posso digitar o B2 ou clicar em cima dele, tanto faz, tá? Então, eu cliquei em cima, ele já colocou aqui, ó, igual B2. B2 multiplicado, eu uso o asterisco. Vocês podem usar Shift e o 8, ou o asterisco lá do teclado numérico, tá? O asterisco indica multiplicação. Então, sempre que você quiser multiplicar, você vai estar usando o asterisco. Então, B2 multiplicado por o quê? Por 10%. Pronto, está feita a minha fórmula. Quer dizer, ele vai extrair para mim 10% do B2. Vou dar um Enter e ele vai me dar aqui quanto que é 10% de 500. Agora, eu quero copiar para as outras células. O que eu uso? A alça de preenchimento. Clico no cantinho, seguro e arrasto para os demais produtos. Observem aqui na barra de fórmula que ele foi mudando. B3, B4, B5, B6. Todos eles com 10%. Então, dessa forma, eu vou estar calculando uma porcentagem. E se eu quisesse fazer o desconto? É a mesma coisa, não muda nada, né? Desconto de 15%, eu quero colocar agora. A mesma coisa, igual B2 multiplicado por 15%. É a mesma coisa que eu fiz o reajuste. Na verdade, eu não estou fazendo desconto ou reajuste. Eu estou calculando 10%. Então, eu posso pôr aqui, ó. Cálculo 10%. Não preciso pôr desconto ou juro, né? Ou acréscimo. E aqui também, ó. Cálculo 15%. Então, aqui eu calculei 15% do B2 e aqui eu calculei 10% do B2. Agora, eu quero fazer
um preço com reajuste. Então, agora sim eu coloco aqui, ó, preço com, vou dar um Alt Enter para ir para a linha de baixo, reajuste. Preço com reajuste de 10%. O que eu faria? Igual o endereço do preço, B2. Então, clico em cima do B2. Mais quem? Mais o cálculo que eu obtive dos 10%, que é o D2. E dou um Enter. Aí, ele vai somar os dois, quer dizer, eu vou ter aqui o reajuste de 10%. Tá? E se eu quisesse fazer desconto ao invés de reajuste? Diminui. Simplesmente diminui, ó. Igual B2 menos quem? Se quer menos esse ou menos esse? Tanto faz. É só você escolher e dar um Enter. Ele vai te dar o valor que ele diminuiu um do outro. Ok? Então, dessa forma, ó, eu calculei as porcentagens aqui de 10%, aqui de 15%, aqui eu somei uma com a outra e aqui eu diminuí. Mas eu poderia fazer diferente, ó. Eu poderia fazer assim, igual B2 multiplicado por 10%. Só que é assim, eu vou fazer dois cálculos aqui. Eu quero que ele já me dê o resultado. Então, B2 multiplicado por 10% mais quem? Mais o B2. Só que eu preciso colocar o primeiro operador entre parênteses. É a regra da matemática, ó. B2 multiplicado por 10% mais o B2, quer dizer, o resultado daqui, ele soma com isso daqui, ó. Vou dar um Enter, deu 550, que foi o mesmo que esse mais esse. Eu já fiz tudo em uma fórmula só. Vou copiar para baixo, ele já vai me dar de todos os outros. Olha aqui, B6 multiplicado por 10% mais B6. B5 multiplicado por 10% mais B5. Posso fazer direto. Com outra porcentagem, a mesma coisa. Igual, abre parênteses, B2 multiplicado por 20%, fecha parênteses, mais o preço, que é o B2 novamente. Dou um Enter, ele já me deu o resultado. Se fosse diminuir, se isso aqui ao invés de somar, fosse diminuir. Então, olha só, igual, aí vai mudar. Vai mudar assim, primeiro, B2 menos. Menos quem? B2 multiplicado por 20%. Por que primeiro B2 menos? Porque o que está dentro do parênteses vai ser um valor menor do que o que eu tenho na célula B2. Se eu colocar o menos B2 no final, vai ficar negativo. Ó, eu vou dar um Enter, ó, 400, quer dizer, 500 menos 20%, 400. Se eu fizesse ao contrário, deixa eu mostrar para vocês como que ficaria. B2 multiplicado por 20% menos B2. Quer dizer, fica negativo, ó. Entre parênteses é um valor negativo. Ele deu 400, mas 400 negativo. Por que deu 400 negativo? Porque o que está dentro do parênteses aqui é menor do que esse valor aqui. Quer dizer, 20% de 500 é menos do que 500, não é? Então, fica um valor negativo. Por isso que quando nós usamos o menos, tem que ser o valor maior na frente, o endereço do valor maior na frente. Então, dessa forma é que vocês vão estar calculando porcentagem. Você pode calcular a porcentagem isolada, que nem eu fiz aqui. Eu quero saber quanto que é 10%, calculo direto. Mas se eu quiser quanto que fica já somando, posso fazer aqui. Ou depois somar esse com esse, que nem eu já mostrei. Então, esses são alguns exemplos de porcentagem que vocês podem estar usando. Aí eu poderia pôr aqui, reajuste de 10%, porque agora sim eu fiz um reajuste.
né? Eu calculei já e já somei. E aqui eu poderia fazer o desconto de 20%. Certo? Vou usar o pincel para copiar a formatação aqui. Esse aqui eu quero que fique Alt Enter para ficar para baixo. Prontinho, então, dessa forma que vocês vão estar usando porcentagem. Sempre o endereço multiplicado pela porcentagem. Ah, mas e se eu quiser... Vamos copiar essa tabelinha para outro lugar? Se eu quiser entrar com uma porcentagem diferente para cada produto. A geladeira é 10%, mas o fogão é 5%, o sofá é 20%. Como que eu faria isso? Nós deixaríamos uma coluna para você entrar com a porcentagem. Então, você põe assim, ó, valor da porcentagem. Então, a geladeira é 5%, o fogão é 10%, o sofá é 12%, a estante é 8%, a mesa é 15%. Essas são as porcentagens que eu vou dar de reajuste ou desconto. Vamos fazer aqui desconto agora. Desconto. O que seria o desconto? Seria igual isso daqui, que é o B2, que é o preço, multiplicado por o quê? Pelo D2%. Então, eu não coloco o 5, porque se eu colocar o 5, quando eu copiar para baixo, vai ser 5 para todos. Aí, eu teria que fazer a fórmula para cada um. E se eu tiver uma lista de 200 produtos aqui, não vou poder ficar calculando uma fórmula para cada um. Então, eu entro com o endereço, porque o endereço ele muda. B2 multiplicado pelo D2%, porque aqui é que eu tenho a porcentagem. Dou um Enter e lá ele vai me dar quanto de desconto que eu tive. Na verdade, ele só calculou a porcentagem, né? Se eu quiser que ele já me dê o desconto, o que eu teria que fazer? B2 menos isso daqui. Aí sim, dou um Enter e ele já vai me dar o preço com o desconto. Se fosse reajuste, a mesma coisa. Igual o quê? O B2 multiplicado pelo endereço da porcentagem, entre parênteses, né? Vou pôr o parênteses aqui. Mais B2. Aí eu tenho o preço com reajuste de cada um deles ali. Ah, mas agora a geladeira não é mais 5%, é 10%. É só mudar aqui. Quando eu mudo aqui, pode observar que ele muda os dois valores aqui, ó, porque eu estou usando para os dois valores isso aqui. Ó. Aqui não é mais 8, é 5. Mudo aqui. Ó. É só mudar isso daqui, que ele já muda automaticamente os valores aqui, porque eles estão vinculados através do endereço. Então, quando não é uma porcentagem fixa para todos eles, você pode variar, né? Você pode deixar uma coluna para você digitar a porcentagem. Se o reajuste e o desconto são porcentagens diferentes, você pode também, ó, deixar uma coluna aqui, valor da porcentagem, desconto. E aqui, valor da porcentagem, reajuste. E aqui, vamos pôr preço com desconto. E aqui, preço com reajuste. Agora, aqui eu vou entrar com a porcentagem do reajuste. Tá ficando em formato moeda, nós vamos limpar formatos. Aí. Agora, aqui muda essas fórmulas, né? Vai ficar assim, igual B2 multiplicado por F2%. É o reajuste?
Então, já vamos calcular aqui, mais B2. E pronto. Só copiar para baixo agora. Aí, nós trocamos, né? Um ficou para o desconto, outro para o reajuste. Ah, eu quero saber quanto que é 10% de 500. Posso fazer também, não preciso somar direto. Posso fazer assim, B2 multiplicado pelo F2%, sem somar, sem nada. Aí, eu sei quanto que eu estou dando de desconto para cada um deles, ó. Então, para esse aqui eu dei 50, para esse aqui 30, esse aqui 160, esse aqui 105, esse aqui 72. Certo? Dessa forma que vocês vão estar usando porcentagem. É só multiplicar e usar a porcentagem. Então, por essa aula é só. Teste essa fórmula, né? Essas fórmulas usando a porcentagem. Abra aí uma planilha, testa.